versículo de número 54. A tradução que eu uso é a NVT. Amém? Já está projetado, imagino. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 27, versículo 45. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava o profeta Elias. Um deles correu e ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Os outros, porém, disseram: esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o Espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima a baixo. A terra estremeceu, as rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus. Entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam o Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo que havia acontecido e disseram: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus. Desde já eu quero iniciar agradecendo primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui. Mais um dia que nós vivemos para adorar Ele. Ao meu pastor, a pastora Shirlene, pastor João Batista, pela confiança, ao corpo de obreiros, a toda a igreja e a minha família. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos e que Ele venha falar conosco. Irmãos, a Bíblia ela é um livro muito antigo. O seu registro final se dá há um pouco mais de 2000 anos, quando ela foi concluída, a sua escrita. Passando por um período de mais de 400 anos sendo escrita, bem mais de 400 anos, cerca de 1600 anos, com 40 autores. E ela narra a história da humanidade do seu início ao seu fim. Gabriel, como o seu fim, se ela não está contando o que está acontecendo agora? Digamos que ela pulou um pouco essa parte e vai para o ponto final, deixando o momento que nós estamos vivendo com poucos detalhes. Mas desde o início, a Bíblia vai contar toda a história do mundo. Desde a criação, quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, cria a mulher, tem a queda. E ali já inicia a promessa de um Salvador, de um Messias, de um Redentor. E então Deus levanta uma nação, Deus levanta um povo, Deus levanta uma instituição, leis, que vão regir o povo para um caminho santo. Uma situação, uma solução provisória, até que venha o Salvador, o Messias. E então vêm os profetas e eles começam a anunciar como seria esse Messias, e eles começam a falar desse rei que viria, e há toda uma expectativa em Israel acerca desse rei que viria, desse Messias. E então nós chegamos no Novo Testamento, onde nasce Jesus. E o ponto é que nós já lemos a Bíblia. O pessoal, quem já assiste filme sabe o termo spoiler, quer saber o final. Dificilmente alguém vai ler a Bíblia hoje em dia sem saber que Jesus é o Filho de Deus. Todo mundo que se converte, já se converte com uma certa noção do Evangelho e entende: Jesus Cristo é Deus, Ele é Filho de Deus, e quando vai ler a Bíblia já tem noção de que Ele morreu e ressuscitou. Só que, para as pessoas da época, foi um pouco diferente. Não era muito evidente que Jesus Cristo, Ele era o Filho de Deus e Ele era Deus. Ele nasce, ele é protegido por sua família e ele inicia o seu ministério aos 30 anos. Passou 30 anos, ele inicia o seu ministério e começa a chamar os discípulos. E ele chama os discípulos e os discípulos têm, em certo momento, uma certa curiosidade. Será que ele é um profeta? Será que ele é o rei? Será que ele é o Messias esperado? E no capítulo 17 de Mateus, se eu não me engano, um momento decisivo é quando Jesus reúne com os discípulos e ele pergunta assim: o que as pessoas dizem que eu sou? E aí os discípulos falam: uns dizem que o Senhor é um profeta, uns dizem que o Senhor é Elias, uns dizem que o Senhor é João Batista que ressuscitou. E aí ele diz assim: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E então Pedro, ele toma a frente e fala assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Só que, irmãos, esse momento de Mateus 17, esse momento crucial,
ele acontece apenas 3 anos depois de Jesus iniciar o seu ministério. Pouco tempo antes da sua crucificação e pouco tempo antes da semana que ele está em Jerusalém para ser entregue. Os discípulos andaram com Jesus por 3 anos, se fazendo o questionamento: ele é ou não o Messias? Ele é ou não o Filho de Deus? Ele é ou não aquele que nós temos esperado por tanto tempo? Certo é que muitos deles já tinham uma convicção crescente no seu coração, mas a certeza definitiva, a grande verdade, a grande revelação vem nesse momento de Mateus 17, e eles entendem que eles estão caminhando com o Filho de Deus. E ele faz tudo isso, ele cria todo esse grande movimento, ele levanta discípulos, e quando está perto da Páscoa, na semana decisiva, Jesus chega em Jerusalém. E nós temos o hábito, transmitido pela Igreja Católica, de ter a chamada Semana Santa, que conclui com a Sexta-feira Santa, que tem o sábado Aleluia, e o domingo de Páscoa. Isso mesmo. Sendo que se inicia uma semana antes com o domingo de Ramos. Claro que nós não seguimos essa prática, não seguimos esses costumes, mas é uma lógica da última semana de Jesus. No domingo que ele chega para chegar em Jerusalém na semana decisiva, ele entra na entrada, ele faz a entrada triunfal, o povo recebe ele, cantam Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Toda aquela festa, e você já começa a imaginar, são as mesmas pessoas que o recebem, vão ser as pessoas que daqui a alguns dias vão vaiá-lo e vão querer gritar: crucifica ele. Mas ele faz essa grande entrada, ele entra em Jerusalém para aquela semana decisiva. Isso acontece no domingo, e na segunda-feira é o dia que ele faz a purificação do templo. Ele chega a ver aqueles cambistas vendendo coisas na frente do templo, algo que Jesus acha abominável. Ele vai lá, derruba todas aquelas vendas, e ele fala assim: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês têm feito dela covil de ladrões. Jesus faz essa purificação, ele faz um ensino no templo. Então chega a terça-feira, um dia que ele faz um conjunto de ensinos, o dia que ele faz o sermão de Mateus 24, onde ele conta as coisas que vão acontecer. É o dia onde ele começa a falar aos escribas: ai de vocês que fazem isso e aquilo. É o dia que Jesus começa a reunir vários ensinos que vão ficar marcados. Então vem a quarta-feira, o dia da preparação. É nesse dia que Judas, ele decide trair Jesus. É nesse dia que ele se reúne com os líderes religiosos, combina o preço, combina a estratégia e decide que entregará Jesus. É nesse dia também que Jesus é ungido por aquela mulher. E os discípulos não entendem, alguns falam assim: ela poderia vender esse perfume e dar o dinheiro aos pobres, mas Jesus diz: ela está me preparando para um momento importante que eu vou passar. E então vem a quinta-feira, o dia da última ceia, a preparação da Páscoa. Ele chama os discípulos, ele organiza a mesa, ele faz aquele momento que nós hoje lembramos como a ceia. Ele entrega e fala assim: vocês vão fazer isso em memória de mim. Ele fala: um de vocês vai me trair. Ele fala assim: vocês todos vão me abandonar. E Pedro se levanta e diz: de maneira nenhuma eu vou abandonar o Senhor. E Jesus diz: você vai me abandonar? Não só me abandonar, mas como vai também me negar 3 vezes. Então, nesse mesmo dia, ele vai ao Getsemane, ele ora, ele leva consigo Pedro, Tiago e João, e Jesus já está sentindo o momento que chega. Se os irmãos sabem, né? Sexta-feira da paixão, na sexta-feira Jesus morrerá. E ele está na quinta-feira, já teve um momento com os discípulos da Páscoa, agora ele reúne os 3 mais íntimos, ele leva até o monte Getsemane, e lá ele fala assim: vocês 3 vão ficar aqui embaixo, eu vou subir e eu vou orar. E a Bíblia diz que Jesus por 3 vezes ora, porque ele teve que ir e voltar algumas vezes para ver os discípulos. E ele vai sempre orando e falando assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus está aflito. Ele está sentindo o peso que está chegando nele. Ele começa a sentir aquilo que vai acontecer em algumas horas. E ele começa a se sentir só. Porque foi nesse momento que Jesus começou a ficar só.
Ele desce e vê os discípulos sempre dormindo, porque ele está só. Não tinha ninguém para orar com ele. Sabe, irmãos, tem vezes na nossa vida que não vai ter ninguém que vai conseguir orar com a gente. Tem vezes que a gente procura alguém e fala assim: irmão, entra nessa batalha aqui comigo. Mas deixa eu te dizer, tem coisas que você não vai conseguir com a ajuda de alguém. Se o Filho de Deus teve que orar sozinho, eu sinto em te dizer que às vezes você vai ter que orar sozinho. E ele começa a suar sangue. Uma situação chamada hematidrose, que é uma alta tensão que faz com que os poros comecem a deixar com que o sangue saia. É uma situação extremamente específica e difícil. Somente alguém numa situação de extrema dor, aflição emocional, psicológica chega nesse ponto. E então os soldados chegam, guiados por Judas Iscariotes. Eles se aproximam de Jesus. E o combinado era: aquele que eu beijar, esse é aquele que vocês vão prender. Judas traz Jesus com um beijo. Imagina, irmãos, o coração do Cristo ao ver alguém que andou com ele por 3 anos traindo ele com um beijo. E ele chama Judas de amigo. E então Pedro saca uma arma, uma faca e acerta, corta a orelha do sumo sacerdote. Jesus vai lá e cura. Fico imaginando Jesus vendo: Pedro, não era isso que eu tinha ensinado durante 3 anos. E aí todos se afastam e ele é preso. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ele ficou sozinho. Ficou sozinho e viu um amigo traí-lo. Viu um discípulo dos 3 mais próximos ignorar suas orientações e ser agressivo, ser violento. E viu todos aqueles que o acompanharam durante 3 anos juraram fidelidade a abandonar ele. Então ele é levado para a presença de Anás e Caifás. Caifás é o sumo sacerdote, Anás é seu sogro. Ele vai de um lado para o outro, sendo julgado por Pilatos e Herodes. E eles questionam: você é um rei? Por que você está nessa situação? O que você fez para você ser tão odiado? E ele se mantém calado, sendo injuriado, sendo cuspido. Ele se mantém calado. O Cristo, o Filho de Deus vivo, que não merecia estar naquela situação. De modo que é preciso inventar uma mentira para que possa condenar ele. E um dos governantes de Roma fala assim: eu não vejo pecado nesse homem. E como a gente tem um costume de liberar um preso na Páscoa, vou libertar só ele ou Barrabás. E Barrabás preso por um crime hediondo. A Bíblia não descreve o que, mas nós sabemos que ele foi preso por um crime hediondo. A população escolhe Barrabás. E Jesus Cristo Santo, Filho de Deus puro, que era inabalável, nunca tinha pecado, ele se vê sendo rejeitado enquanto um homem pecador é escolhido no lugar dele para receber liberdade. E então Pôncio Pilatos lava suas mãos e Jesus Cristo é levado, ele é chicoteado, ele passa pelo momento da flagelação. Os soldados romanos com chicotes feitos de couro, com pontas de fragmentos de osso, desferiram golpes em Jesus que rasgaram suas costas, que prendiam no seu corpo e arrancavam pedaços de sua carne. E lembre-se, ele já estava sangrando sangue, já estava suando sangue antes de tudo isso. E colocam sobre ele uma coroa de espinhos, e aquela dor, aqueles espinhos começam a perfurar sua cabeça. E na sexta-feira ele tem que carregar a cruz. Mas ele já está tão cansado, que pedem para alguém que está passando ali, Simão, carregar a cruz por ele, porque ele já não conseguia nem suportar aquilo que foi condenado a fazer. E então ele é crucificado. Muitos pensam que prenderam nas mãos de Jesus os pregos, mas nas mãos não teria como, porque
não sustentaria. Então os seus pulsos e os seus pés foram presos naquela cruz. Ele já está com o corpo dilacerado, suando, um conjunto de dor absurdo, e ele é colocado numa cruz com as mãos estiradas, de modo que cada respiração seria extremamente dolorosa para ele. O método de crucificação às vezes fazia com que a pessoa demorasse 2, 3 dias para morrer. E ele sente sede e não toma nem água, uma bucha com vinagre. E então, às 3 horas da tarde, naquela sexta-feira, ele olha para os céus e ele diz: meu Deus, por que me desamparaste? Então a Bíblia vai dizer que ele entregou o seu espírito e ali o Filho de Deus veio a morrer. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. As pedras se rasgaram, muitos mortos ressuscitaram. E aí um dos oficiais romanos, ele olha para Cristo morto, ele transpassa uma lança nele para ter convicção. Nenhum de seus ossos é rasgado, para se cumprir o que fora dito pelos profetas, que nenhum de seus ossos quebraria. E aí ele olha para aquele homem, Jesus Cristo, filho do Deus vivo, e diz: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Sabe, irmãos, essa é a história da Bíblia. Hoje aqui, pela escola bíblica, o presbítero Mateus falou uma coisa profunda sobre o livro de Provérbios. Ele disse: muitas pessoas querem ler o livro de Provérbios olhando para si, mas é preciso olhar o que o livro diz. E isso é para a Bíblia toda. A Bíblia não é um livro sobre a minha e a sua vida. A Bíblia é um livro sobre a vida do Cristo, que abriu mão de sua glória e morreu numa cruz por mim e por você. Gabriel, por que você está falando isso? Por que você está contando essa história? Porque é necessário que às vezes a gente olhe para essa história e relembre dela. A cada final de mês nós passamos por um momento aqui chamado Ceia do Senhor. E o texto que nós vemos em 1 Coríntios 11 fala assim: fazer isto em... fazer isto em... E eu sempre que eu recebo a ceia, irmãos, é um hábito que eu tenho há anos, muitos anos. Eu acho que desde o momento que eu comecei a cear, sempre que alguém me entrega o pão, eu começo a imaginar o Cristo sendo transpassado e a carne dele dilacerada. E quando eu vejo aquele suco de uva que é me entregue, eu imagino o sangue dele escorrendo, porque aquele ato que nós estamos fazendo é uma lembrança de que ele morreu por mim e por você. Agora o ponto é: por que ele fez tudo isso? E a Bíblia é muito clara. Isaías 53, que prediz isso, isso tudo, fala assim: ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 1 Pedro 2:4 diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Aquele que era santo, puro, imaculável, se fez pecado, aceitou os pecados, sentiu todo aquele peso, todo aquele sofrimento, por amor de mim e por amor de você, por amor de todos nós. E tão importante quanto o porquê é o para que ele fez isso. 1 Pedro 2:24 diz: para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. 2 Coríntios 5:15 diz: e ele morreu por todos nós, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E mais embaixo, nesse mesmo texto, diz assim: e assim quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Sabe, irmãos, a gente tem que se lembrar todos os dias do que Jesus fez por nós. Porque é essa lembrança que vai fazer com que a gente tenha uma vida cristã verdadeira. Há quanto tempo, irmãos, você não pensa naquilo que Cristo fez por você? Há quanto tempo nós não meditamos
naquilo que Ele fez por nós, no fato de nós já estarmos salvos pelo seu sacrifício. Muitos de nós, às vezes, passamos a vida toda pedindo coisas a Deus, pedindo, quanto que aquilo que é o mais importante Ele já nos deu, a salvação da nossa miserável alma. Me perdoem os irmãos, a palavra se acharam pesada, mas é esse o termo bíblico mesmo, miserável. Nós já ganhamos tudo, nós já temos tudo, nós já conquistamos, porque Ele morreu por nós, porque Ele se entregou na cruz do Calvário por nós. E aí, irmãos, já não tem mais o mesmo valor ganhar um carro, ganhar um grande trabalho, passar numa faculdade, ter um diploma. Porque o mais importante, Jesus Cristo já nos deu. Mas nós precisamos lembrar constantemente disso, para não vivermos uma vida ingrata, e uma vida que nós possamos estar sempre querendo coisas, quanto aquilo que é mais importante, Ele já nos deu. E é essa lembrança, essa memória que vai fazer com que nós possamos viver uma vida verdadeira na presença dEle. Porque muitos de nós temos vivido ignorando o sacrifício do Senhor. Se não ignorando, esquecendo. Irmãos, Ele morreu por mim e por você. Isso já é motivo de nós queremos viver em santidade. E eu me espanto quando a gente tem que receber constantes lembretes sobre coisas básicas da fé cristã, baseado na estrutura da igreja, ou em questões litúrgicas, quando na verdade apenas o sacrifício de Cristo já deveria fazer com que a gente agisse de maneira diferente. Sei que nem todos estavam aqui na reunião de quarta-feira, mas o pastor estava falando sobre a conduta do cristão em meio ao mundo. E sabe, pastor, a palavra do Senhor é importante, o Senhor é a autoridade das nossas vidas. Mas se nós seguirmos isso apenas porque o Senhor mandou, o Evangelho não está na gente. Se eu sou fiel a Deus porque eu estou num cargo, porque eu tenho um nome de crente, porque um dia eu venho aqui um domingo sim, um domingo outro, e se eu não agir de maneira coerente, a roupa que eu visto no domingo vão dizer que eu sou um crente falso, não há um Espírito Santo em mim, porque o que desperta em mim a vontade de ser santo e ser diferente, é o fato de que Ele morreu por mim, e eu devo viver uma vida que condiz com esse sacrifício. E deixa eu dizer, irmãos, a santidade gerada pela religiosidade, ela tem um fim. Porque no dia que você se mudar de cidade, se mudar de igreja, e você ver uma nova estrutura, um novo modo, você vai falar assim, aqui é menos exigente, aqui eu posso relaxar. Mas nós não somos santos por causa da igreja. Nós não somos santos por causa dos nossos usos e costumes. Os nossos usos e costumes, eles vêm por causa do nosso padrão de santidade. Mas nós temos nos esquecido disso. E temos atribuído muitas das vezes aquilo que é santo a um conjunto de regras, quando na verdade deveria ser uma expressão de prazer por aquilo que Cristo fez por nós. E o que tem faltado muitas vezes no nosso coração, irmãos, é sensibilidade espiritual. De lembrar de tudo que Deus já fez por nós. Sensibilidade espiritual. Porque quando eu lembro a posição que eu estava, irmãos, eu olho para o meu irmão de maneira diferente. Não adianta eu recorrer a livros, a terapia, a reuniões que me façam querer amar o meu irmão, ou entender o meu irmão, ou compreender o meu irmão, compreender o jeito dele, o comportamento dele. Se eu não olhar para mim e ver que eu era alguém sujo, alguém no lamaçal do pecado, mas Cristo teve misericórdia de mim, se eu não fizer essa autoanálise constantemente, eu nunca vou conseguir olhar para o meu irmão como alguém que é alguém a ser amado. Porque se eu olho para mim, na posição daquilo que eu conquistei, daquilo que eu fiz, daquilo que eu tenho, eu vou sempre olhar para o meu irmão de uma maneira que ele é inferior a mim. Mas ele é alvo da graça da mesma maneira que eu e você somos. De modo que não somos ninguém aqui melhor que ninguém. Nós somos todos filhos do mesmo Deus. E mais importante que tudo isso, nenhum de nós era digno daquilo que Ele fez. Mesmo assim, Ele nos amou. Mesmo assim, Ele olhou do alto céu. Ele olhou para a gente e pensou, são esses aí que eu quero salvar? Sabe, irmãos, não tem nada que a gente possa fazer para retribuir aquilo que Cristo fez nas nossas vidas.
Não há um jeito da gente viver e possa falar assim, ó, Jesus está pago. O que o Senhor fez, acabou, vivi aqui de uma maneira que estamos quites. Não, nós vamos passar o resto da vida vivendo e nunca vai ser o suficiente. Mas fato é que o que Ele fez deveria despertar na gente uma maneira de viver diferente. Uma sensibilidade espiritual diferente, para que nós possamos entender que não é pelos homens, não é por performance, não é porque eu sou crente da Assembleia de Deus Ministério Madureira, é porque Ele morreu por mim, é porque Ele me salvou, é porque Ele me ama, é porque Ele me escolheu, é porque Ele demonstrou graça e misericórdia por mim, porque Ele olhou para a minha família, porque Ele olhou para a minha vida e falou assim, você não merece, você é imperfeito, mas eu te amo. Essa vida que nós levamos, que nós vivemos, não é por nossa força. Muitos de nós temos vivido um evangelho baseado naquilo que eu dou conta, naquilo que eu sei fazer. Irmãos, sinto muito, se você sabe cantar bem, se você sabe tocar bem, se você sabe pregar, pouco importa. O que importa é aquele que morreu na cruz por nós. Se o evangelho não nos faz lembrar constantemente que Jesus Cristo é o centro, esse evangelho é uma mentira e é falso. O departamento não é meu, o departamento não é seu. Muitos têm vivido de uma maneira que pensam assim, se eu não estiver ali, não vai para frente. Vai sim, porque a igreja sempre existiu, e você tem no máximo 70 anos, e já existia antes. A igreja já existia antes da gente. O que sustenta aquilo que nós estamos aqui fazendo, não são nossas ações. E o que o Espírito Santo tem tocado no meu coração é ser sensível a isso. Ser sensível àquilo que Ele fez. Ser sensível à salvação que Ele me deu. Ser sensível a isso, porque... Olha, irmãos, se nós morrermos hoje, glória a Deus, porque o principal nós já conquistamos. Para de viver, irmão, frustrado com aquilo que você não conquistou. Você já tem o Senhor. O que vier daqui para frente é lucro. O que vier daqui para frente já é extra. Se você conquistar uma boa condição financeira, glória a Deus. Mas você já é rico daquilo que dinheiro nenhum pode comprar. Se você conquistar um veículo bom, glória a Deus. Mas você vai andar em ruas de ouro no céu. O meu apelo à Igreja do Senhor é que nós possamos reconhecer antecipadamente aquilo que Cristo fez por nós. Sabe qual é uma das pessoas que eu acredito que seja mais arrependida da Bíblia? É esse oficial romano aqui. Do último versículo que eu li. Jesus Cristo esteve na terra enquanto ele estava vivo por 33 anos. Durante 3 anos ele esteve fazendo curas, milagres, pregando. Durante uma semana ele esteve ali em Jerusalém. Durante 3 dias na sexta-feira ele estava sendo julgado. E esse oficial romano estava sempre muito próximo. Jesus Cristo era acessível a ele. Só que ele só reconheceu que ele era o Filho de Deus no momento em que ele morreu. Que nós não possamos deixar a nossa sensibilidade para o momento que for tarde. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Esse mesmo Cristo que morreu numa cruz, 3 dias depois ele ressuscitou. Ficou mais 40 dias com aqueles discípulos. Foi assunto aos céus e disse que voltará. E deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Ele voltará. Pode ser que muitos já não falem mais disso, muitos já não esperem mais isso. Mas Jesus Cristo voltará. O nosso Rei está voltando. Aquele que morreu numa cruz do Calvário, veio como uma ovelha, veio como um cordeiro a ser sacrificado, voltará como um leão. Procura o Senhor com sensibilidade enquanto você pode achar. Porque vai chegar o dia, irmãos, em que em nome de Jesus nós já não mais estaremos aqui. Em que Ele virá buscar uma igreja, não uma igreja perfeita, mas uma igreja que esteve sensível ao sacrifício dEle. Uma igreja que tentou viver em prol desse sacrifício. E quando esse dia chegar, irmãos,
muitos de nós, e creio que muitos dessa igreja irão subir e estarão nos altos céus, cantando, santo, santo, santo é o Senhor. Mas infelizmente, muitos nesse dia irão ficar e insensíveis ao sacrifício de Cristo, vão pensar, vão procurar igrejas, vão procurar lugares, vão procurar pastores, vão procurar louvores e não vão encontrar, como diz aquele hino. Vão procurar aqui num culto de quarta-feira uma palavra de orientação e talvez não encontrem. Vão procurar numa escola bíblica e talvez não encontrem. Vão procurar uma sexta-feira que muitos de nós temos sido ausentes e não encontrem. Vão procurar um culto de domingo que muitos de nós temos sido ausentes e não encontrem. Mas até esse dia, irmãos, não feche os ouvidos, não feche os olhos para esse sacrifício e para esse Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Procura o Senhor enquanto tem tempo. Conserta com o Senhor enquanto tem tempo. Glória a Deus. Não deixa isso acontecer não, irmãos. Aleluia. Não seja como esse oficial romano, Aleluia. que quando foi tarde reconheceu o Senhor. Glória a Jesus. Eu espero que os irmãos tenham sido edificados de maneira que essa palavra toque os irmãos como toca o meu coração. Nós precisamos constantemente nos lembrarmos do que Ele fez por nós e vivermos uma vida sempre lembrando disso, em memória disso. Amém? Eu agradeço a oportunidade.